Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu acho que eu vou fechar um pouquinho essa janela aqui para diminuir um pouco do barulho. Então, nós estamos saindo de um clima aqui em Brasília de 37, 38 graus, que é um absurdo, né? Graças a Deus diminuiu um pouco, porque choveu, o tempo ainda está fechado, mas deu uma melhorada significativa, porque a gente estava passando mal aqui, viu? Muito. Então, gente, é, são vários assuntos, mas esse vídeo aqui especificamente vai tratar de um assunto que tem a ver basicamente com política, nem né? O mundo político, mas assim, eu evito o máximo ficar tocando no assunto disso, mas isso faz parte da nossa vida, né? Mas especificamente eu vou falar aqui daquela moça chamada Cíntia Chagas, que é uma moça casada com aquele Lucas Bove, que é um deputado bolsonarista aí, e que ela é uma moça conservadora, entre aspas. Por quê? Porque ela é uma influenciadora aí, uma influencer que vive no YouTube pregando que as mulheres devem ser submissas aos homens, porque assim diz a Bíblia, e porque assim diz a Bíblia, e porque o homem foi feito primeiro e a mulher nasceu da costela dele, portanto ela faz parte dele. Mas eu vou repetir aqui uma frase que eu ouvi. Engraçado que, né, partindo do pressuposto de que a mulher tenha sido feita da costela de Adão, Deus não pegou a mulher um dedo do pé, não pegou uma parte da canela, da coxa, nem da parte de cima. Ele pegou exatamente da costela, uma coisa impressionante, né? Pegou da costela. Se pegou da costela, é, faz uma alusão de que realmente a mulher deve andar lado a lado com o homem, não abaixo do homem ou nem acima, né? Então, a impressão que nós temos é que as mulheres devem estar realmente submissa aos homens, de acordo com essas mulheres, com essas pessoas que pregam esse tipo de coisa, e elas querem que as mulheres sejam capazes. Eu tenho uma impressão que algumas dessas mulheres são preguiçosas. É a impressão que eu tenho, que algumas dessas mulheres falam essas coisas. Elas querem ficar em casa, não querem trabalhar, dizem que ficando em casa cuidarão melhor dos filhos. E eu conheço um monte de gente que os filhos permanecem em casa sob a tutela da mãe e mesmo assim acabam não valendo nada, né? Muitos desses caras são filhos desses ditos conservadores, dessas pessoas que se auto-intitulam conservadores nas nas redes sociais. Mas de conservadores eles não têm nada, porque o conservadorismo, inclusive, não tem muito a ver com o que essas pessoas pregam, né? Embora que a cada tempo criam-se novos modos ou novas formas de se fazer coisas, né? Então, essa senhora acabou denunciando o marido por agressões, né? Ou seja, o marido, ó, meteu-lhe a peia, desceu a taca, bateu nela, né? E isso é uma agressão, isso não deve jamais ser propagado, aceito, isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Mas infelizmente eles acabam bebendo da mesma água que eles contaminam. Eles contaminam a água para que os outros bebam, mas quem acaba bebendo são eles, né? Então, essa senhora, apesar dos absurdos que ela diz nas redes sociais, inclusive por ser uma mulher bonita e elegante, né, ela tem um séquito muito grande de seguidores, e essas pessoas acabam, vamos dizer assim, se vendo espelhadas, né? Olha que mulher maravilhosa, de sucesso, bela, educada e tal, mas na verdade isso tudo é teatro. E ela não foi esculachada pelas mulheres, principalmente pelas feministas. Pelo contrário, ela recebeu o apoio dessas pessoas, inclusive a proteção da lei que ela tanto odeia. A lei que ela tanto odeia ou odiava, não sei como é que vai ficar a vida, mas isso aí é como um,
um episódio do desenho do Pica-Pau, né? Enquanto tá ali no outono, todo mundo catando as suas coisas, e sei lá ali qual era o período, estou falando outono, mas não sei se é, a sequência é essa. E tá todo mundo ali cuidando das coisas, guardando tudo para um momento difícil que seria o inverno. Pica-Pau tá tocando terror, bagunçando, destruindo, tirando o sossego das pessoas. Aí vem o inverno, todo mundo tá acomodado, com refeição, comida guardada, né, os mantimentos guardados para um período que seria todos os animais fizeram, né, aquilo que os animais vão fazer, e ele ficou tocando terror. Aí tá lá passando mal, dificuldade, passando fome, prestes a morrer. Os outros animais ficaram com dó dele, né, como a gente costuma dizer, né, compadecidos dele, e o acolheram. Aí veio o verão, adivinha? Acabou-se o inverno, o Pica-Pau tocou o terror, começou a fazer as mesmas maluquices que ele fazia antes. Então, basicamente, são essas pessoas. Então, eu acredito que quando passar esse tempo ruim, talvez ela retorne aos mesmos procedimentos anteriores de ficar gravando vídeos dizendo que mulher tem que ser submissa a homem, né? E por isso, fazendo parte desta coisa terrível que ela mesma propaga, o marido a agrediu fisicamente, porque ela não, em tese, pelo que eles falam, pelos que eles pregam nas redes sociais, as mulheres não passam de objetos de homens. Em vários países, se alguma mulher pretende ser objeto de homem, que vá para o Afeganistão ou para qualquer um outro país árabe onde a mulher não tem valor, ou também pode ir para a Índia, tá? Em algumas partes da Índia lá, as mulheres não têm valor nenhum. Tanto é que os caras praticavam sandices de eliminar mulheres porque as mulheres não tinham muito valor. E existem outros países em que as mulheres também não têm grandes valores, a não ser como depósito de sêmen. É lamentável, é triste isso. E aí nós temos mulheres em pleno século XXI no Ocidente pregando esse tipo de sandice. Isso é uma maluquice. E já emendando nas maluquices desse que esse pessoal propaga, que ela faz parte desse tipo de grupo, espero que tenha saído de vez, mas eu tenho minhas dúvidas. Esse tipo de gente, eles são aquele tipo de gente que pregam Estado mínimo para tudo, apenas para os mais pobres. Ou seja, o Estado mínimo significa não existe lugar nenhum em que tenha Estado mínimo. Aparentemente você pode achar os Estados Unidos tem Estado mínimo, porque nos Estados Unidos a escola é paga, o, o hospital é pago e várias outras. Olha, meu amigo, não existe lugar nenhum que tenha apenas um Estado mínimo como essas pessoas propagam aqui. Imaginam o Estado mínimo num local ou num país como o Brasil, que ainda está em desenvolvimento. E o Brasil já está em desenvolvimento, mas até bem pouco tempo era um país de terceiro mundo, chamado, hoje é um país em desenvolvimento. Imagine ainda numa situação dessa nós termos escolas, todas as escolas particulares, não temos atendimento. A população ia estar morrendo aí desesperadamente, apesar dos pesares, nós ainda temos atendimento. E essas pessoas querem isso. Só que eles querem isso para mim, para você, para eles não. Tanto é que eu vi ali esse tal de Nicolas Ferreira aí, por exemplo, falando sobre isso. Só que todas as vezes que a chapa esquenta, essas pessoas correm para o estado máximo, que é a política, onde eles vão ter todos os benefícios, eles vão ter carro oficial, salário, verba para gabinete, hospital gratuito, casa gratuita, paga pelo contribuinte, e é porque eles querem estado mínimo, tá? E auxílio terno, teve
ex-presidente aí que disse que usava o dinheiro para comer gente. Então até isso nós pagamos para essa gente, né? E é o estado mínimo que eles querem, mas eles querem estado mínimo para mim e para você. Para eles é o estado máximo, o máximo que eles puderem tirar. Então eles correm, quando eles estão desempregados, por exemplo, está um monte de fascista, principalmente aqueles da Jovem Pan, que conseguiram se eleger, inclusive uma cubana, que ninguém sabe nem se a mulher é uma espiã ou não, mas ela está aqui infiltrada, se naturalizou brasileira. Você pode achar que é teoria da conspiração, mas está cheio de espião infiltrado em país, e essa é uma das mais que ninguém sabe nada sobre ela, além de propagar fascismo dentro do Brasil, né? Criou, conseguiu, se naturalizou e conseguiu uma vaga de vereadora. Daqui a pouco vira até deputado federal, que provavelmente deve ser o absurdo, o desejo dela de se tornar uma deputada federal para vir propagar o fascismo aqui no Distrito Federal com ampla, né, explanação para todo o Brasil. E são esse tipo de coisa. E aí, ou seja, estado mínimo para mim, estado máximo para eles, né? Correm para a política, odeiam, diz que estão fora, odeiam o sistema. O tal do Nicolas Ferreira estava falando de estado mínimo e de sistema. Mas ele está dentro do sistema. Todos eles correm para dentro do sistema. Eles correm para dentro do sistema. Qual é o sistema? Sistema político com todas essas regalias. Eles correm lá para dentro. E de lá eles ficam falando contra o sistema. Se eles fossem de fato contra o sistema, nenhum deles estaria ali se candidatando a deputado. E eles não mudam o sistema. Eles não tiram o tal do foro privilegiado para nada. Eles não tiram para nada. Porque se tirassem, eles não poderiam ser os fascistas que são. Né? Falar as sandices que falam, sem poder ser presos, sem poder... E quando eles exageram, o lance deles é a liberdade para falar o que quiser. Na verdade, eles não querem liberdade para falar o que quiser. Porque para falar o que quiser, você também tem que ter responsabilidade. Porque o outro também tem um limite de aceitação, inclusive dessas críticas. Mas o que eles querem? Eles querem liberdade para promover o crime, o fascismo, sem ser importunados. Os empresários que contribuem para esse tipo de gente, né, inclusive patrocinando suas campanhas, são pessoas que têm a mesma índole deles, que querem propagar uma destruição, que querem escravizar as pessoas, né, e falar em escravizar, aquele tal de Leonardo, todas essas pessoas que estão envolvidas no bolsonarismo têm um problema, né? Temos aí esse tal de Gustavo Lima, que também está envolvido nessas coisas, com a aeronave presa, milhões presos, agora é o Leonardo envolvido com uma fazenda que ele agora diz que não é mais dele, né, que o arrendo foi arrendado e os funcionários não são dele. E essas pessoas são assim, eles fogem dos tributos, né, não querem pagar impostos, mas querem viver do dinheiro arrecadado pelos mais pobres. Incrível isso, eles já não pagam muito impostos. E se revoltam quando fala que tem que taxar os mais ricos, eles se revoltam. Então, lamentavelmente, nós estamos vivendo em situações dessa forma. Né? O Leonardo está fugindo da responsabilidade de ser o dono da fazenda, porque foi arrolado ali na lista dos que promovem trabalho escravo. E ele já está dizendo que a fazenda não é dele. E assim sucessivamente. Essas pessoas são todas iguais no que tange a essa questão de quando eles falam de imposto, estado mínimo e tudo. Como que você é a favor do estado mínimo quando você é contra o sistema, se você se beneficia do que o sistema te dá? As emendas, eles estão chateadíssimos porque cortaram ali a torneira deles, ali, entupiram a torneira deles com a tal das emendas secretas lá, né? As emendinhas secretas, né? Onde o cara recebe dinheiro, pega dinheiro, ninguém sabe para onde vai, para onde vem. Eu gostaria que eles ficassem todos fora do sistema e não recebessem dinheiro do
governo, ou seja, o dinheiro do povo, para partidos políticos, para se promoverem. O governo patrocina esses caras para criarem distorções no próprio governo. Ou seja, os caras recebem milhões de reais e alguns partidos até bilhões de reais para promover o fascismo dentro do Brasil. Nós pagamos para esses políticos, né, uma boa parte deles, né, propagarem todo tipo de sandice no Brasil. E eu estou falando especificamente do Brasil, porque é do Brasil que nós estamos falando. Todos eles se dizem contra o sistema. É o outsider, eu sou contra o sistema. Mas todos eles vivem exclusivamente do sistema. Recebe o dinheiro do sistema, se promove no sistema, gasta o dinheiro do sistema, né, e não fazem nada para mudar o sistema. Por quê? Porque o sistema os protege. Os protege da cadeia, os protege da população, né, de pegá-los e dar-lhe o corretivo. Então, o sistema protege esses caras. E eles falam de sistema e ficam colocando loucuras na cabeça, principalmente dos mais desinformados, dos mais pobres, que, olha, ele é fora do sistema, é contra o sistema, eu queria me candidatar e me, como é que se diz assim, me eleger fora do sistema, fora de um partido político. Ele quer se eleger fora de um partido político para não ser punido pelo partido, para não ser punido pela população, para não ser punido por ninguém, nem pela justiça, porque esse não ia ter um partido para dar satisfação, inclusive, e também não precisaria prestar contas dos seus atos. Por isso que eles falam sobre essas coisas, não querem prestar contas, querem se proteger atrás do sistema, mas dizem que odeiam o sistema e vivem do sistema. Isso é incrível, incrivelmente incrível como essas pessoas são. Então é isso. Valeu, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou fazer minha live de sábado. Valeu, muito obrigado.